Você já parou para pensar como uma guerra do outro lado do planeta pode mudar o futuro do Brasil? Não é apenas sobre imagens de conflitos no noticiário ou manchetes alarmantes. Quando tensões geopolíticas explodem em regiões estratégicas como o Oriente Médio, os efeitos reverberam muito além das fronteiras locais, impactando desde os preços dos combustíveis até o crescimento da nossa economia e o bolso de cada família brasileira. E é exatamente esse impacto que vamos explicar agora. Como a guerra no Irã está influenciando o produto interno bruto, o crescimento do agronegócio e o cenário econômico brasileiro em um ano de eleição decisivo. Em 2025, a economia do Brasil registrou um crescimento de 2,3% no PIB, segundo dados oficiais divulgados pelo IBGE. Embora ainda positivo e indicando expansão, esse resultado foi o mais baixo desde a pandemia e bem inferior à alta observada em 2024. Essa desaceleração já vinha sendo percebida de forma gradual. O ritmo da atividade econômica perdeu força trimestre após trimestre, refletindo um ambiente de crédito caro, consumo mais contido e incertezas tanto internas quanto externas. Quando analisamos os componentes do PIB, percebemos que os serviços, que representam a maior fatia da economia brasileira, cresceram de forma mais moderada. A indústria também enfrentou dificuldades, principalmente devido ao custo elevado de financiamento e à menor demanda. Já o investimento produtivo apresentou retração em alguns segmentos, o que é um sinal importante. Quando empresas investem menos, isso impacta diretamente a geração de empregos e o crescimento futuro. O grande destaque, mais uma vez, foi o agronegócio. A agropecuária apresentou desempenho robusto, impulsionada por safras recordes de soja e milho, além de forte demanda externa. O Brasil continua consolidado como uma das maiores potências agrícolas do mundo, com capacidade de produção em larga escala e competitividade internacional. Esse desempenho ajudou a compensar a fraqueza de outros setores e foi determinante para manter o PIB no campo positivo. Mas é justamente essa dependência relevante das exportações que nos conecta diretamente ao cenário internacional. Quando há instabilidade global, principalmente envolvendo energia e grandes potências econômicas, os reflexos chegam rapidamente ao comércio exterior. A guerra no Irã adiciona um novo grau de complexidade ao cenário. O Oriente Médio é uma região estratégica para o fornecimento mundial de petróleo. Sempre que há ameaça de interrupção na oferta, os mercados reagem imediatamente. O preço do barril sobe, não apenas por escassez real, mas também por expectativa e especulação. E por que isso importa tanto para o Brasil? Porque, apesar de sermos produtores de petróleo, ainda somos impactados pelos preços internacionais. O petróleo influencia o valor dos combustíveis, que, por sua vez, afetam o custo do transporte, da produção industrial e até dos alimentos. Quando o diesel sobe, o frete sobe. Quando o frete sobe, praticamente tudo sobe. Se o barril ultrapassar a marca de $100, como alguns analistas projetam em caso de escalada do conflito, o impacto inflacionário pode ser significativo. Isso criaria um efeito dominó, inflação mais pressionada, menor poder de compra das famílias e dificuldade adicional para o Banco Central continuar reduzindo a taxa de juros. E aqui entra um ponto crucial. A Selic em patamar elevado já vinha funcionando como freio para a economia. Juros altos encarecem o crédito, reduzem o consumo parcelado e desestimulam investimentos empresariais. Caso a guerra pressione ainda mais a inflação, o ciclo de queda dos juros pode ser interrompido ou desacelerado, justamente em um momento em que o país tenta estimular o crescimento. Além do petróleo, há também o fator câmbio. Conflitos internacionais costumam gerar fuga de capital para ativos considerados mais seguros, como o dólar. Se o dólar se valoriza frente ao real, produtos importados ficam mais caros. Isso impacta desde insumos industriais até eletrônicos e fertilizantes usados no próprio agronegócio. Falando em fertilizantes, esse é outro ponto sensível. O Brasil depende fortemente de insumos importados para manter sua produtividade agrícola. Qualquer instabilidade que afete rotas comerciais ou encareça esses produtos pode pressionar custos no campo e, eventualmente, refletir nos preços internos. Por outro lado, existe também um possível efeito positivo parcial. Empresas brasileiras ligadas ao setor de petróleo podem se beneficiar de preços mais altos no mercado internacional. Isso pode fortalecer receitas, ampliar investimentos no setor energético e gerar impacto positivo na balança comercial. No entanto, esse benefício é limitado se o impacto inflacionário for maior do que o ganho em exportações.
Outro aspecto importante envolve o comércio bilateral. O Brasil mantém relações comerciais relevantes com países do Oriente Médio, inclusive no fornecimento de grãos. Caso o conflito se intensifique, rotas logísticas podem ser afetadas, seguros marítimos podem encarecer e contratos podem sofrer atrasos. Isso gera incerteza para exportadores e exige redirecionamento estratégico para outros mercados. Estamos, portanto, diante de um equilíbrio delicado. A economia brasileira mostra resiliência, especialmente pelo desempenho do agronegócio e pela força das exportações, mas também apresenta fragilidades estruturais, dependência de fatores externos, sensibilidade à inflação e impacto direto das oscilações cambiais e energéticas. Em um ano eleitoral, tudo isso ganha ainda mais peso. Crescimento econômico, inflação e emprego são temas centrais no debate político. Uma piora no cenário externo pode influenciar expectativas, afetar decisões de consumo e investimento e até moldar o ambiente eleitoral. No fundo, o que estamos vendo é um exemplo claro de como a globalização conecta destinos. Uma decisão militar ou política a milhares de quilômetros de distância pode alterar a trajetória de crescimento de um país como o Brasil. Não se trata apenas de geopolítica distante. Trata-se do preço que você paga no combustível, do valor do alimento no supermercado e das oportunidades de emprego no mercado interno. A grande pergunta é: o conflito será contido diplomaticamente ou haverá uma escalada prolongada? Se houver estabilidade nos próximos meses, os impactos podem ser limitados e temporários. Mas se a tensão aumentar, o Brasil, como qualquer economia integrada ao sistema global, sentirá os reflexos com mais intensidade. O Brasil entra em 2026 com uma base de crescimento moderado, fundamentos que mostram capacidade de reação, mas também desafios importantes. A forma como o país vai atravessar esse período dependerá tanto das decisões internas de política econômica quanto da evolução do cenário internacional. E é justamente por isso que acompanhar esses movimentos é fundamental. Entender economia não é apenas olhar números, é compreender como eventos globais influenciam nossa realidade cotidiana. Se você quer continuar recebendo análises completas, claras e sem exageros sobre economia, política e os grandes acontecimentos internacionais que impactam o Brasil, já deixe o seu like e se inscreve no canal agora. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários, você acredita que a economia brasileira tem força para crescer mesmo com a guerra no Oriente Médio, ou o cenário externo pode frear esse avanço em 2026? Nos vemos no próximo vídeo.